Chegando para vocês a aula de número 11 do nosso curso, onde nós vamos abordar o funcionamento da fonte de standby. A fonte de standby é a primeira fonte que deve funcionar para que eu tenha todas as outras tensões. Se essa fonte não funciona, nenhuma outra vai funcionar, tá? Então, pessoal, nesse ponto aqui, a gente tem a saída do PFC ativo desse circuito, cuja tensão vai ser de 150 a 310 volts, se tiver em standby, ou de 380 a 400 volts se o PFC estiver ligado. Aqui a gente tem um fusistor. O fusistor é um resistor fusível. Quando a corrente ultrapassa um determinado limite, ele abre sem torrar. Tá? Esse fusistorzinho aqui, ele vai alimentar pelo primário do transformador Chopper os pinos 7 e 8 desse CI. E nesses pinos 7 e 8 a gente tem o dreno do MOSFET interno. Da letra D aqui, ó. O pino 1 é o source e ele vai ligado ao terra através de um resistor de 1 ohm que funciona como um sensor de corrente. Ele também tem um circuito OCP, que é o circuito de proteção contra excesso de corrente, tá? Ligado aí no pino 1. É um sensorzinho de corrente. Quando eu ligo essa fonte, os pinos 7 e 8, além de alimentarem o dreno do MOSFET interno, eles vão fazer parte do circuito de start, de início da fonte. Os pinos 7 e 8, através de um gerador de corrente interno, eles vão conectado ao pino número 5. De modo que quando eu ligo a fonte, vai circular uma corrente entre os pinos 7, 8 e 5 que vão carregar esse capacitor. Quando ele chegar em 12 volts, a fonte começa a oscilar. O MOSFET que tem aqui dentro vai começar a conduzir e cortar, milhares de vezes por segundo. Quando ele conduz, circula uma corrente por ele, o Chopper cria um campo magnético, armazena energia, né? A corrente vai subindo. Quando o MOSFET corta, o campo magnético encolhe e gera uma tensão positiva aqui muito alta, que pode ultrapassar os 1000 volts. Então essa tensão faz com que esse diodo conduza e carregue esse capacitor, amortecendo o valor da tensão para menos de 500 volts. E aí sim, o MOSFET pode trabalhar com essa tensão sem queimar, tá? Então, esse diodo, esse capacitor, amortecem o pico de tensão gerado quando o MOSFET corta. Então, esse circuito recebe o nome de snubber, tá? Quando o MOSFET está conduzindo, o diodo está cortado, e o capacitor descarrega através desses resistores, que também fazem parte do snubber, tá? Muito bem. E aí, o transistor conduzindo e cortando, além da tensão induzida aqui no primário, vão ser induzidas mais duas tensões, uma nesse secundário e outra nesse aqui. A tensão induzida nesse secundário vai ser retificada por esses dois diodos em paralelo e vai ser filtrada por esses capacitores. E nós vamos ter aqui uma tensão contínua, que pode ser 5,2 ou 3,3. No caso da nossa placa, é 3,3. Essa tensão vai passar por um divisor de tensão e vai alimentar o circuito de feedback. Começando aqui pelo amplificador de erro, um AS431, o fotoacoplador, que vai ligado no pino 4, que é o pino de feedback, e ao pino OLP, que é uma proteção de sobrecarga. Então o que acontece? Quando a tensão aqui tende a ficar mais alta, no caso de diminuição do consumo da fonte, então eu vou ter uma maior condução do amplificador de erro, o LED vai acender mais forte, vai polarizar mais esse transistor, ele vai conduzir mais, a tensão no coletor vai diminuir. A tensão no coletor diminui o pino 4 do CI. E ele reduz a largura do pulso, diminuindo a tensão para 5,2 ou 3,3. Se a tensão aqui tende a diminuir, aí o CI, o amplificador de erro, vai conduzir menos, o LED vai ficar mais fraco, o transistor vai conduzir menos, a tensão no coletor vai subir. Subindo a tensão no coletor e no pino 4 do CI, a largura do pulso aumenta. O pulso fica mais largo e a tensão sobe. Tá? E é assim que ele corrige a tensão da fonte, esse circuito aqui. Muito bem. Aqui, esses componentes ligados em paralelo com os diodos servem para eliminar os ruídos gerados pelos diodos, né? Porque os diodos funcionam como chave, liga e desliga bem rápido, e esses componentes eliminam esses ruídos. Aqui, pessoal, eu tenho uma fonte extra
essa fonte extra, esse diodo e esse capacitor, vão alimentar a fonte principal e o PFC ativo. E também, a partir desse diodo e desse capacitor, do próprio CI da fonte. Então quer dizer que esse enrolamento aqui vai gerar uma fonte que alimenta a parte principal e o PFC e também o próprio CI da fonte, né? Então, uma vez que eu tenho essa tensão aqui, ó, eu não preciso mais daquela fonte de corrente interna. Daí os pinos 8 e 7 se desligarão do pino 5, tá bom? Então a chave eletrônica mantém o pino 7 e 8 ligado até carregar o capacitor e chegar na tensão de disparo do CI. O CI começar a trabalhar. Quando o CI está trabalhando, quem vai alimentar ele é essa fonte aqui, ó. E aí o circuito interno, a chave eletrônica interna é desligada, tá? Muito bem. O pino 2, ele vai ligado num ponto chamado box aqui. Esse ponto, na verdade, é a rede elétrica, ó. É aqui, ó. É um pino da rede. Qual que é a ideia? Através da tensão da rede, esse retificador, o filtro e o divisor vão gerar uma tensão aqui no pino 2, uma tensão baixa. Se a tensão da rede elétrica ficar abaixo de 90 volts, a tensão no pino 2 vai ficar muito baixa. E aí o CI, recebendo uma tensão muito baixa no pino 2, ele vai se desligar. Então quer dizer que quando a rede elétrica estiver muito baixa, o CI não dispara, ele não liga. Tá? Então esse circuito é para isso. Esse circuito recebe o nome de brownout. Brownout. O brownout é para isso. É para desligar o CI quando a fonte da rede, quando a tensão da rede está muito baixa. Tá? E no caso aqui é o pino 2. Beleza, pessoal? Então aqui a gente tem a pinagem do CI da fonte, o pino 7 e 8, o pino do dreno do transistor e disparo, o pino 5, alimentação secundária do CI, o pino 1 é o pino sensor de corrente, o pino 2 é o pino do brownout, desliga se a rede estiver baixa, o pino 3 é terra e o pino 4 é o pino de feedback e proteção contra sobrecarga. Aqui a gente tem os capacitores que mantêm o isolamento entre os terras. Para se gerar ruído aqui no primário, ele curto-circuitar com o secundário e vice-versa, para que o ruído não passe de um lado para o outro do transformador. Aqui a gente tem outro capacitor que mantém os terras separados e se tiver ruído gerado de um lado, ele curto-circuita com o outro lado. Tá? Muito bem. Então esses são os componentes principais da fonte de standby desta placa. Na próxima aula, a gente vai ver como testar e como consertar essa fonte. Lembrando que é a primeira fonte que deve funcionar antes de funcionar as outras tensões. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, que vai ser a número 12, a gente vai ver como identificar na placa os principais componentes e depois, sim, vai vir a aula de testes e consertos nessa fonte. Tá bom? Então, nos veremos na próxima aula.